Então, beleza, vamos lá. É, Vou voltar aqui para a janela, voltando para cá, tudo certo. Apagar o que está aqui. Ok. Então, eu decidi fazer alguns exercícios. Então, eu decidi não avançar no assunto, porque é um pouco complicado aqui na aula virtual, por causa que muita gente acaba tendo dificuldades devido à internet, dificuldades também devido à tela do celular, enfim, tem uma série de dificuldades aí. Então, hoje eu decidi não avançar o conteúdo. Eu decidi fazer exercícios da aula passada, tá legal? Então, esses exercícios da aula passada tá aí nessa página que eu coloquei aí, a página 352. Antes de já fazer essa esse exercício aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui aquelas três escalas termométricas, ou seja, essas três escalas termométricas aqui. Nessas escalas termométricas, a primeira aqui, graus Celsius, a outra, graus Fahrenheit, e a outra é Kelvin, e essa outra aqui é Kelvin. Aqui são dois pontos fixos. Dois pontos fixos. Aqui, esse de cima sempre é onde a água vai ferver, e esse de baixo é sempre onde a água vai se transformar em gelo. Então, aqui em graus Celsius é o número 100. 100 graus Celsius, a água ferve. Aqui, 0 graus Celsius é onde a água se transforma em gelo. Em Fahrenheit, esse número aqui é o 212. É o 212. É o 212. Olha, eu vou comprar a minha mesa digitalizadora. Vai ficar bem melhor. Minha letra já é feia e com o mouse fica mais feio ainda. E aqui é o número 32, que é o número 32, onde a água se transforma em gelo em Fahrenheit. Aqui em Kelvin é o número 373 e aqui 273. Sendo que uma das características aqui em Kelvin é bem aqui embaixo, que é o que? O zero absoluto. É o zero absoluto. Tá. Aí, mas o que é a temperatura e calor? A temperatura é a medição, é o grau de agitação entre as moléculas. É o grau de agitação entre as moléculas. Agora, e o calor? O calor é o calor é a energia que está em trânsito. Então você vê que tem diferença entre calor e temperatura. O calor é a energia em trânsito. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. E para medir esse grau de agitação das moléculas, nós temos as escalas termométricas. Uma delas, ou seja, três delas, são justamente essas três aí. Por quê? Porque não é só elas, tem mais. Tá legal? Então, essa que é a jogada. Então, vamos para o próximo slide. Aqui. Acompanhe aí no teu cadernão. Antes de acompanhar no teu cadernão, voltando aqui para mim, pega ele e risca bastante, tá? Então, mais uma vez eu peço, eu sempre dou essa dica para vocês riscarem bastante. Esse cadernão aí é teu, então pode riscar à vontade. Aí coloca aqui as principais palavras, os principais números, tá legal? Que você vai lembrar. Me acompanhe aí. Ao visitar uma feira de tecnologia,
um homem adquiriu um termômetro digital bastante moderno. Ao chegar em casa, guardou o termômetro na caixa de primeiros socorros e jogou fora a embalagem onde estava o manual de uso do termômetro. Certo dia, seu filho apresentou um quadro febril. Então, ele usou o termômetro para quê? Para aferir a temperatura. Olha, a temperatura da criança. Usou o termômetro para quê? Para que serve o termômetro? Para medir o calor? Não! Para medir a temperatura. Para surpresa, o visor digital do termômetro indicou que a criança estava com a temperatura de 312. Termômetro 312. Agora veja, na feira de tecnologia, ele estava com o termômetro e a temperatura mediu 312. Nesse contexto, a explicação mais favorável para essa medida de temperatura é que o termômetro estivesse graduado na escala Celsius, na Fahrenheit ou na Kelvin. 1 minuto, contando agora. Cadê a questão? Pois é, acompanhe aqui. Pensa um pouco. Assim não vale. Então, acabou o tempo. Veja, vamos pensar no seguinte. Das conversões dadas, agora voltando aqui para a tela. Das conversões dadas, a única correta e condizente com o estado de febre é o que? Kelvin. É Kelvin. Pois, olha só, 312 Kelvin é o seguinte, vamos colocar aqui em graus Celsius, 312 menos 273, que é daquela formulinha, lembra da formulinha? Eu vou colocar aqui, caneta. Então vamos lá. TC é igual a TK menos 273. Essa é a formulinha. Então, se eu estou desconfiando que esse valor é 300, esse valor de 312 é em Kelvin, aí eu coloco esse 312 bem aqui. Agora, olha só, 312 menos 273, essa é uma temperatura em graus Celsius, que vai ser 39 graus Celsius. 39 graus Celsius, ele é uma temperatura em que a pessoa sim está febril. Entendeu? Ou seja, olha só a letra C, escala Kelvin. E quando convertido para a escala Celsius, a temperatura da criança corresponde a 39 graus Celsius. Percebeu? Então, essa poderia ser uma questão para a pessoa que está desatenta, poderia ser uma questão de pegadinha. Ela é muito fácil, mas ela tem uma pegadinha aí. Tá legal? Mas como você é aluno do Fábio Fabuloso, então você já não vai cair nessa pegadinha. Bora para a próxima questão. Aqui só ratificando, a resposta é a letra C. A próxima é a 12. Em determinada região do planeta, vou usar marca-texto. Em determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus Celsius em 1995 para 13,8 graus Celsius em 2010.
seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010, a temperatura média, em 2012 deverá ser de quanto? Pensa aí como tu poderia resolver essa questão. Contando 1 minuto, valendo. Faz aí no teu cadernão. Não teve um aumento? Então pensa só, esse aumento foi de quanto? 13,35 para 13,8 graus Celsius. Faz essa subtração, quanto dá essa subtração decimal? Faz aí, rapidão. Tu coloca em cima 13,8 e coloca embaixo 13,35. Faz aí. Quanto dá esse resultado? Nada? Ninguém ainda? Lembra que é vírgula embaixo de vírgula. Aí aqui, como não tem nenhum número, tu acrescenta o número 0. Aí faz 10 menos 5. Aí aqui fica 7. 7 menos 3. E aqui 13 menos 13, 0,45. Pronto. Esse 0,5 foi de quê? Foi de 2010 até 1995. Tá? Então, digamos que ele vai subir 0. Esse 0,45 foi o que? Foi em 15 anos. Por que 15 anos? Porque é de 95 até onde? Até 2010. Então, de 95 até chegar em 2010, dá quanto? Dá 15 anos. Então, se eu fizer o seguinte, se a temperatura média subiu 0,45 graus e foi em 15 anos, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar ou dividir o 0,45 pelo 15? Isso! Muito bem, muito bem, muito bem. Tem que dividir. Então, pega o 0,45 e divide por 15. Já dividi aqui para você. 0,45 dividido por 15 dá 0,03 grau por ano. Então, o que que tu fez? Tu calculou toda a temperatura, que aumentou de 13,35 até 13,8. Quanto deu? 0,45 graus. Só que tudo isso em quantos anos? Em 15 anos. Então fica 0,45 dividido por 15, que dá 0,03. 0,03 por ano. Só que acabou aí? Não, não acabou. Porque ele quer em 2012. Ele quer em 2012. Então é o quê? De 2010, 2011 e 2012. Ou seja, em 2012 ele vai aumentar 0,06, porque é 0,03 por ano em relação a 2010. Então, em relação a 2010, ele quer em 2012, então ele vai aumentar 0,06.
como ele terminou onde? Ele terminou em 13,8 em 2010. Em 2010, ele terminou em 13,8. Então fica o 13,8 mais o quê? O 0,06, que foi até 2012. Por isso que essa temperatura 13,86 graus Celsius. Letra B de beta. Letra B de beta. Você que está no celular e está no computador pode bater print. Porém, eu tenho uma surpresa no final. Vamos passar para a próxima? Um turista americano, ao se preparar para visitar o Brasil, faz sua mala, incluindo muitos casacos, pois foi informado, de que a temperatura média no país a ser visitado seria de 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, qual a temperatura em graus Celsius o turista esperava se deparar no Brasil? Um minuto, vamos lá. Pode aí ver no teu caderno. Não vale ver na não vale ver aí na resposta final, cara. Olha, Raíssa Samela acertou aqui, a Juliana foi quase. O Rian dividir, naquela outra de lá. Beleza. Agora, e esse daí? Pode parecer difícil, mas você vai ver que é muito fácil. Olha só que fácil. Vou pegar a caneta aqui. Então vamos lá. Qual é aquela formulinha? Né? Qual é aquela formulinha? A formulinha é TC sobre 5 igual. Isso é o número 5, tá? Deixa eu melhorar aqui que tá pegando. Faz aí no teu cadernão. Enquanto eu for escrevendo, tu vai escrevendo aí também. Bora, escreve aí. TF menos o quê? 32 dividido por 9. Olha que fácil. Vocês vão ver que é muito fácil. Então, o cara confundiu 41 graus Celsius em 41 graus Fahrenheit. Então, no lugar do Fahrenheit, eu coloco esse 41 bem aqui, ó. Bem aqui. Agora, quanto é 41 menos 32? Responde. 41 menos 32. Isso! Muito bem. Então, 41 menos 32 dá o quê? O número 9. Prossiga. Tá acontecendo alguma coisa aí? Quem falou? Tá me escutando? Oi? É Juliana. Sim, olha só. Em graus, o quê? Ó, isso mesmo. Então vamos lá, vamos ler de novo. A pergunta dela é: por que que ficou o número 41? É aqui no lugar do TF. Então vamos colocar aqui o seguinte: marca texto. Ó, olha o que está acontecendo. Pois foi informado de que a temperatura
ele está onde, o turista? Para visitar o Brasil. Então, ele está no Brasil. Mas a temperatura que ele usa, o americano usa, é Fahrenheit. Então, para ele, é Fahrenheit. Por isso que fica aqui no TF. Percebeu agora? Por isso que a temperatura fica aqui, ó, no TF. Porque para o americano, a temperatura está em Fahrenheit. E queremos saber o quê? Olha, queremos saber em Celsius. É isso que a gente quer saber. Em Celsius. Percebeu agora? Qualquer um pode me interromper para perguntar, tudo bem? Então, voltando para cá, caneta. Aí fica 41 menos 32. 41 menos 32 é o número 9. Aí vocês vão ver que é muito fácil. Olha aqui na tela. 9 dividido por 9, 1. Esse 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. Passa multiplicando. Ou seja, multiplica com quem? Com o número 1 que já estava aí. Com o número 1 que já estava aqui. Ficando então, olha que fácil, meus heróis. Olha que fácil. Ficando então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 graus Celsius. Só ratificando aqui que o turista confundiu 41 graus Celsius com 41 graus Fahrenheit. Assim, precisamos saber qual temperatura em Celsius corresponde a 41 graus Fahrenheit, que nesse caso, só ratificando aí, é a letra D, 5 graus Celsius. Tira a print aí. Próxima. Foi tranquilo aí, Juliana? Era isso mesmo que tu queria saber? Eu creio que sim. Vamos lá, vamos continuar. Questão 14. Aí aqui, ó, o emole. Olha o emole aí, ó. No caso, o gringo confundiu Celsius em Fahrenheit. Ele tá em Fahrenheit. Para ele é Fahrenheit. Só que qual é a temperatura em Celsius? A questão que é, qual é a temperatura em Celsius? Beleza. Rian, Salles, ok. Deu yes aí. É o americano aí, o Rian. Continuando. A temperatura... Opa, vamos colocar aqui já. Marca texto. A temperatura de 40 graus Celsius no ser humano é considerada como aquela que anuncia o anúncio, que anuncia o início da hipertermia ou excesso de calor. Então você acabou de estudar em biologia, o que é hipertermia? Que é o excesso de calor. Considerando uma escala termométrica arbitrária, ei, meus heróis, olha para a tela, olha para mim, olha para a câmera. Agora é o que? É uma escala arbitrária. É uma escala arbitrária, ou seja, não vai entrar Celsius, não vai entrar Fahrenheit e não vai entrar Kelvin. É arbitrário, é qualquer uma. Mas só que, quando ele dá essa escala arbitrária, qualquer uma, é obrigatório, ou a princípio, né, é obrigatório ele mostrar quais são os pontos fixos. Bora ver? Bora ver os pontos fixos? Lendo aí, voltando para o teu cadernão. Cujos pontos fixos são -10 e, olha o que está escrito, para o ponto do gelo. Agora eu vou colocar em outra cor.
para o ponto do para o ponto do vapor, e para o ponto do vapor, quanto 80 graus E. Ou seja, olha só, o que ele já me deu. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Nós temos graus Celsius, né? Graus Celsius. E nós temos grau E, que é a escala arbitrária. Aí, quais são os pontos fixos? Aqui e aqui. Graus Celsius é 100. Aqui é 0. E aqui, 80. E aqui, menos 10. Menos 10. Aí, lembra do que a gente falou lá em sala? Aí, vamos colocar aqui um TC. E vamos colocar aqui um TE. Aí, pega. Esse menor aqui, que é TC menos 0, é o próprio TC. Aí pega esse maior, que é 100 menos 0, é o próprio 100. Igual. Agora pega esse menor aqui, ó. Cuidado, cuidado. Aqui é o TE menos 10. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Então aqui é TE menos 10. Que vai dar, vou fazer grandão, mais 10. Dividido. Aí aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. 80 menos 10. 80 menos 10. Que é quanto? 80 menos 10 é 80 mais 10. Que é 80 mais 10. 90. 90. Aí aqui cancela esse zero com esse zero. Ficou o quê? Aqui ficou. Ficou esse daqui. Só que aí é o seguinte. Ele quer, vamos lá, a temperatura de 40 graus Celsius. No lugar desse TC, vou logo escrever o 40, tudo bem? No lugar do TC, coloco logo 40. Só para a gente ganhar tempo. Pronto. Por que eu coloquei logo 40? Porque esse zero pode cancelar com esse zero aqui. Aí 4 dividido por 1 é o próprio 4. Outra coisa, esse 9 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então fica 9 vezes 4. 9 vezes 4. Se tu quiser tirar print, tira print aqui que eu vou apagar esse lado aqui. Vou dar um tempo. Pronto. Vou apagar só esse lado aqui para não ficar muito poluída a tela. Então, só reescrevendo, ficou o 9 vezes 4 igual TE mais 10. 9 vezes 4, já coloco aqui logo 36, né? Coloco logo 36. 36. Então, esse 10 tá positivo, passa para o outro lado negativo. Aí fica 36 menos 10, que é 26. Então, esse TE é igual 26 graus E. 26 graus E. Ou seja, a letra B de beta. Letra B de beta. Tranquilidade aí? Tá ótimo. Tira print.
Agora, só para ratificar aqui, deixar registrado, tu pode tirar print também aqui, ó. Tá bom? Mas é a mesma coisa do que a gente fez. Só que aqui ficou mais condensado. Eu deixei mais bonitinho para ti. Vamos lá pro próximo. Aqui, questão 16. Pode ficar pequeno aqui na tela. Aí tu coloca... Tu vê aí no teu cadernão, tudo bem? Então, voltando. Lê aí no teu cadernão. Na madrugada de sexta-feira, do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura, na escala Celsius, tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Opa! Opa! Calma! Olha o que está escrito. Essa temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Celsius, tem sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o quê? O seu dobro. Então, na escala Fahrenheit, TF é o que, meus heróis? Tô fazendo grande aqui para ti. Vale o dobro, valendo o seu dobro. O dobro de quem? Olha, o dobro de quem? De Celsius. Então, é o dobro da escala Celsius. Acabou aí? Não! Vamos ler. Adicionado. Esse adicionado é a palavra mais. Mais 14 unidades. Olha para te ver que canalha, questão canalha. Quem tá vendo assim o texto, vê uma questão de física, vê uma questão de física e diz: "Eita, tem que ter número ordinal". Pode ver aqui que tem o número aqui, olha. E por escrito, por extenso. Ou seja, 14 unidades. 14. Agora, o que ele quer? Com bases nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto, da temperatura vale quanto? Temperatura vale quanto? Vamos por partes. Vamos por parte. Veja só. Vamos por parte. Ó, então, o que eu acabei de te falar foi exatamente isso. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit é o dobro da escala Celsius mais 14. Tranquilidade? Agora, como é a formulinha lá da conversão entre Celsius e Fahrenheit? É dessa forma aqui. Celsius sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tranquilo? Tranquilo? Tá. Aí, o que acontece? No lugar desse F que está bem aqui, então, no lugar desse F que está bem aqui, eu vou colocar toda essa expressão. Vou colocar aqui dentro. Toda essa expressão vou colocar aqui dentro. Por quê? Porque o F é igual a 2C mais 14. Então, vai ficar o quê? O C sobre 5, que já está aqui, vai ficar o 2C mais 14
E tudo isso menos 32 e dividido por 9. Vai ficar muito grande, Fabuloso? Calma, tenha calma. Vamos lá. Eu já deixei aqui para ti toda essa expressão. Aí o que acontece? Esse 9 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Aí o que que faz? 9C. 9 vezes C, 9C. O que mais? Esse 5 que está dividindo, ele passa para cá fazendo chuveirinho. Ó. Esse é o 5 vezes essa primeira expressão e o 5 vezes essa outra expressão. Então, chuveirinho. Ou seja, 5 vezes 2, 10. 10C. Está bem aqui. 10C. E o 5 vezes 14 é o 70. 70. Está bem aqui. E o 5 vezes... Ainda tem esse aqui, ó. Essa outra expressão bem aqui. E o 5 vezes 32, menos 32, fica menos 160. Fazendo essa matemática aqui, fica então 90 graus Celsius. Mas é 90 graus Celsius? 90 graus Celsius? Olha, eu vou deixar uma questão mais canalha. Questão canalha. Eu vou colocar aqui na letra A o número 90. Aí o desavisado ia marcar o quê? A letra A. O 90. Meu Deus, acertei, caramba! Mas não, não. Ainda bem que essa questão não foi tão canalha e não colocou o número 90. Por quê, meus heróis? Porque não acabou aí. O que ele quer, na verdade, é o valor absoluto. Se ele falou em valor absoluto, ele quer temperatura Kelvin. Temperatura Kelvin, que é a escala absoluta. Ou seja, o valor absoluto é dado na escala Kelvin, que é essa formulinha aqui, que é o TC igual a TK menos 273. Como a temperatura que nós encontramos foi o número 90, então, no lugar desse C, colocamos o número 90 e achamos a letra K, que é a temperatura em Kelvin. Ou seja, fica o 90 é igual a K menos 273. Esse 273 que está negativo passa para o outro lado positivo. Ele vai somar com o 90, ficando então 363 Kelvin. 363 Kelvin, que é a letra D. 363 Kelvin. Tranquilidade? Tira print aí, ou escreve se puder. Continuando. ITA, questão do ITA. Vamos lá. Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse é. Nessa nova escala, os valores de 0 a 10 correspondem, respectivamente, 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Então, de 0 a 10, ele já está dizendo aí o que? Os pontos fixos. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente o quê? Então, vamos lá. É outra escala arbitrária. Nós precisamos saber a relação. Então, seguindo aquela mesma relação que eu já te mostrei naquela outra questão, eu já vou pular essa etapa. Aí você teria que fazer, né, as duas escalas e fazer aquele o menor sobre o maior, o menor dividido pelo maior, etc. Já coloquei aqui. É preciso encontrar a equação que permita a conversão. Essa equação, mais uma vez, é
aquelas escalas arbitrárias. Onde, aí lembra, como são dois pontos, é o que a gente quer, né? X menos zero, que é escala aí arbitrária, e 10 menos zero é o próprio 10, por isso que ficou aqui. E o C menos 37, graus Celsius menos 37, e aqui como são 40 em cima e 37 embaixo, 40 menos 37, 3. Seguindo isso, só fazendo agora o rearranjo matemático, fica esse 3 está dividindo, passa multiplicando, fica o 3x e o 10 já multiplica com todo mundo aqui. Que chuveirinho, lembra? Esse vezes esse vezes esse. Aí fica 10c menos 10 vezes 37, 370. Negativo no caso. Bom, esse aqui eu vou apagar. Esse aqui é a nossa equação, a nossa formulinha de conversão. Agora, o que que faz? Ele quer saber o seguinte, ó, a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas. Se ele quer o mesmo valor numérico em ambas as escalas, qual a primeira coisa que tu poderia providenciar aqui? Escreve aí no chat. Então vamos lá de novo. Ele quer o mesmo valor numérico em ambas as escalas. Já sabendo, já sabendo essa equação, qual a primeira providência que tu teria que tomar aí, sabendo que tem que ser o mesmo valor numérico em ambas as escalas? Escreve aí no chat. Ou pode falar também. Só fala não sei. Só para eu saber que tu tá. Igualar as duas? Igualar as duas? Sim! Acertou! Acertou! É isso mesmo. Tem que igualar, meus heróis. Tem que igualar. Então, eu posso fazer o seguinte, se é a mesma, x, eita, ficou horrível esse x. Bora melhorar. Bora melhorar. É o x igual a o C, a temperatura X e a temperatura em C. Tem que ser igual. Qual eu posso colocar? No lugar do X ou no lugar do C? Coloca qualquer coisa. Vamos colocar no lugar do X. Então, no lugar do X, eu vou colocar o C. Aí eu já fiz aqui para ti. 3C, né? No lugar do X eu coloquei o C. E o resto, a mesma coisa. Agora ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde esse 3 aqui está positivo, ele passa negativo, fica 10 menos 3. Esse 370 está negativo, passa para o outro lado, é positivo, fica o 370. Então 10 menos 3, 7, igual a 370. Esse 7 está multiplicando, ele passa dividindo, ficando então 370 dividido por 7. 370 dividido por 7 é, então, aproximadamente, esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente, 52,85 graus Celsius. Ficando então, qual a alternativa? Qual a alternativa? Escreve aí para eu saber que tu tá online. Escreve aí no chat. Olha, esse pessoal aí, esse, esse pessoal, caramba, tá tudo. Tá online, mas não tá na frente da tela, caramba. Eu vou hackear a tua câmera, eu vou te olhar.
Ah, agora sim, agora tá ok, tudo certo aqui. O pessoal tá aí. Vou te hackear, caramba. Tô te vendo aí. Continuando, então, só ratificando que é a letra A, obviamente. Continuando, vamos para essa questão. Questão 18. Acompanhe aí no teu cadernão. A temperatura do corpo humano é um excelente indicador, é, é um excelente indicador do funcionamento do nosso organismo. Além de ser útil ao se planejar uma gravidez fabulosa, uma gravidez. Esses dados metabólicos são importantes em qualquer situação de anomalia na saúde. Hoje em dia, vários médicos afirmam que em disfunções hormonais, como o hipotireoidismo. Eita! Agora vocês estudaram biologia já sabem essas palavras aí, ó. Hipotermia, foi até fácil, mas esse aqui, ó, hipotireoidismo. Então essa palavra aí podem ser detectadas por alterações da temperatura basal. Nesse caso, temperaturas basais mais baixas que o normal. O que é a temperatura basal? O que é a temperatura basal? Pergunta aí para tua professora de biologia. Com base no gráfico. Que gráfico? É fabuloso, eu não estou vendo esse gráfico. Não tá vendo? Toma aí. Toma o gráfico aí. Dá para ver agora? Mas continuando aqui. Com base no gráfico, determine a maior variação de temperatura observada em 2 dias consecutivos no ciclo menstrual de uma mulher em graus Fahrenheit. Em graus Fahrenheit. Então, essa questão pode ver que ela não é uma questão de marcar. Ela é uma questão, ela é uma questão discursiva. Pode cair também uma questão discursiva, não esse ano, é claro, mas é óbvio que a gente já vai treinar. Mas essa questão serve para a gente já também melhorar a nossa habilidade 21. Tá aqui, ó. Habilidade 21. Então vamos lá. Vamos destacar o seguinte. Com base no gráfico, determine a maior variação de temperatura observada. Então, observando o gráfico. Observa o gráfico. Observa o gráfico. Onde tu acha que está sendo a maior variação? Aliás, vamos estudar esse gráfico aqui. O que está acontecendo nesse gráfico? Vamos olhar o que está acontecendo na vertical. Na vertical é a temperatura. Então, tu que não sabe ler ainda gráfico, a gente começa assim. O que está acontecendo na vertical? O que está acontecendo na vertical? Temperatura. Então aqui, 35 graus Celsius, 35,8 graus Celsius, 36 graus Celsius e vai aumentando aí. E na horizontal, o que está acontecendo? Na horizontal, são os dias após a menstruação. Então, para ler gráfico, é necessário você prestar atenção no vertical e no horizontal. Presta atenção. No horizontal, dias após a menstruação. No vertical, temperatura em graus Celsius. Agora, olhando para a temperatura, observando a temperatura, onde está a maior variação? Será que é esse pedacinho? Será que é esse pedaço? A maior variação, será que é esse? Aonde será que é essa maior variação da temperatura? Bom, observando, levantou a mão, Juliana, bora, Juliana. Qual é?
Ela perguntou, teria que concordar com esses dois aqui, tanto o vertical com o horizontal? Sim, com certeza. E tu vai entender agora. Olha só essa linha grandona. Observa essa linha grandona. Então essa aqui é a maior variação. Percebeu? Essa é a maior variação. Porque, bora colocar em linha reta. Bora ver se eu consigo aqui uma linha reta. Duvido, fabuloso. Rapaz, até eu duvido também, mas bora lá. Coloca aqui uma linha reta. Eita, pô. Tá por aqui assim. Tá muito reto. Então, essa temperatura aí, vamos lá. Caiu um pouquinho, né? Eu acho que é. Se aqui é 36, aqui é 36,2. Então aqui pode ser quanto? 36, hein? Aqui é 36, aqui é 36,2. A metade é o quê? O que que tá aqui no meio? Isso, 36,1. Aqui é a minha plateia. Aqui do meu lado é a minha plateia. E essa outra temperatura? Bora ver se eu consigo uma linha reta. 36 o quê? 36,7 talvez. Ou 36,6 mesmo, porque tá ali, né? Tá bem em cima, é? Tá bem em cima 36,6? É? Ah, porque tem aqui, né, o... É mesmo. Tá bem em cima mesmo. Então tá ótimo, 36,6. Ok, mas onde que eu quero chegar aí? Porque nós já achamos agora a maior variação. E essa maior variação está em que dias? Está em que dias? Aí tu vem aqui, olha só o que que tu faz. Dessa vez, para descobrir os dias, tu faz aqui, ó, para baixo. Eita, caramba. Bora ver no cadernão. 28, né? 28 e o outro é 27,5. Eu já separei aqui para ti, vamos lá. Eu já separei aqui para ti, ó. Voltando aqui para a tela. Olha aqui para a tela. É importante saber determinar com clareza em quais dias consecutivos do ciclo ocorre a maior variação de temperatura corporal. Isso acontece, está aqui, nos dias 27 e 28. Então, 27 e 28 é essa maior variação. E também 36,6 graus e 36,1 graus Celsius. Tá, mas e aí? E aí que eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou escrever aqui. Uma coisa que eu não falei ainda no cadernão, viu? Então anota. Quando a gente fala de variação, anota isso. Toda vez que a gente falar em variação, a gente coloca aí a letra delta. É uma letra grega chamada de delta. Então, se essa variação for em graus Celsius, aí a gente coloca ΔC e divide por 5. Outra relação é, quando a gente fala variação em Fahrenheit, é ΔF e divide por 9. É só essa equação. Equação da variação. Mas fabuloso, e cadê aquele F menos 32 sobre 9? Não tem? Bom, quando a gente fala em temperatura específica, a gente utiliza essa. Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9. Agora, quando a gente fala de variação, essa questão é variação, então a gente utiliza essa formulinha. É só isso, só essa formulinha. Tá legal? Então, fazendo utilizando já essa formulinha,
Aí vamos continuar. Vamos continuar. Usando a definição da variação de temperatura em diferentes escalas, essa equaçãozinha aqui, e aplicando o valor já conhecido de ΔC, que foi de 0,5 graus Celsius, que é justamente aqui, ó, é 36,6 menos 36,1. 36,6 menos 36,1, essa subtração dá 0,5. 0,5. Essa é a variação em graus Celsius. Então, pega esse 0,5, divide por 5, aí pega o ΔF, divide por 9 e faz esse arranjo matemático. Eu já fiz aqui para ti. 0,5 dividido por 5 igual ΔF sobre 9. ΔF sobre 9. E fazendo essa matemática, então, dá 0,9 graus Fahrenheit. 0,9 graus Fahrenheit. Essa que é a variação na escala Fahrenheit. Tranquilidade? Continuando aqui. Opa, nem deu tempo de tirar print. Tira print aí vocês. Próxima. Um casal de norte-americanos visitou a Bahia e experimentou o tradicional acarajé, aprendendo que lá, quente, além do que se espera para a palavra, pode ser traduzido como muito apimentado. Você que já teve a oportunidade de comer um acarajé, meu irmão, pelo amor de Deus, é muito... Eu não dei conta. E olha que eu sou um amante de comida apimentada, mas esse aí eu não dei conta. Eu deixei a metade do acarajé lá porque eu não dei conta. É muito apimentado. De qualquer modo, gostaram dessa iguaria? Eu também gostei muito. Gostaram tanto que pediram a receita. Olha só não pedi a receita, mas eu gostei muito. Para a versão apimentada da palavra quente, não tiveram dificuldades para a tradução. Entretanto, para expressar a temperatura de 200 graus Celsius, na qual os bolinhos eram fritos, tiveram que realizar uma conversão, encontrando o valor em Fahrenheit. Olha, já sabe. É só colocar ali na formulinha. Aqui entra o delta? Não entra delta, porque é um valor já específico. É um valor já de 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. Ficando então o quê? Aí tu coloca a formulinha lá, que é TC sobre 5. Opa, TC é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Esse 200 coloca onde? No TC ou no TF? Olha a pergunta, responda aí no chat. O 200, o número 200, é no TC ou no TF? Coloca aí C ou F no chat, coloca C ou F. Errou! Isso, muito bem, é isso mesmo. Olha, ele tá de sacanagem ali, né? É no TC, muito bem. Muito bem, no TC. Aí, tranquilidade, coloco o 200 aqui. O 200 dividido por 5. Aí pega esse 9, multiplica, pega o menos 32, já passa para o outro lado e acha logo o F. Égua fabuloso, foi muito rápido. Calma, eu já coloquei aqui para ti tirar print e deixar tudo bonitinho aí. Aplicando a conversão de temperaturas, considerando o 200 graus Celsius, coloca lá na formulinha, aí dá 9C, aí esse 5 já passa chuveirinho, fica 5 vezes F,
e menos 5 vezes 32 menos 160. Isso a gente viu na outra questão. Fazendo já esse ajuste aqui, ajuste ali, fica então, depois tu faz essa resolução aqui para saber se tá certo mesmo. Então, esse F é do 392 graus Fahrenheit. 392 graus Fahrenheit é então a letra D de delta. Raíssa, quer falar? Bom, ela quer saber se quando multiplica no chuveirinho é a regra de 3. Tá, presta atenção, vamos lá. Então, vou colocar aqui. Vamos fazer o chuveirinho aqui. Vamos fazer o chuveirinho. Tá, tá, tá. Caneta. Ó, o chuveirinho é assim. É o TC sobre 5 igual TF menos 32. Fica aí, pessoal, porque tem uma surpresa no final. E divide por 9. 32 e divide por 9. Muito bem. No lugar do TC, isso aqui já está todo mundo sabendo, que é o número 200. Aí eu já coloco aqui o número 200. 200. Tranquilidade? Tá. Agora, olha só. Esse cara, como tá dividindo, vou colocar em outra. Esse cara, como tá dividindo, ele passa para o outro lado da equação multiplicando. Então, é 5 vezes TF e 5 vezes o menos 32. Percebeu? É uma regra que a gente faz isso daqui. Faz parte da regra de 3? Faz parte da regra de 3. Tá? Mas não é exatamente essa explicação. É porque eu já estou encurtando o caminho. O nome disso, na verdade, é a multiplicação dos extremos pelos meios. É um assunto lá na matemática que você pode até pesquisar. Então, bom, por que multiplica chuveirinho? Porque acontece da seguinte forma. Esse extremo aqui, ele está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Multiplica assim, ó. X, sal, sal, sal. 200 vezes 9. Aí do outro lado da equação, tudo que separa aqui é a equação. O 5, o número 5, e multiplica pelo TF menos 32. Aí o chuveirinho é daqui, ó. Esse que eu chamo de chuveirinho já é daqui, ó. É o 5 vezes TF e o 5 vezes menos 32. É daqui. Percebeu agora? Tudo bem? Tirar print. Beleza, ela falou que sim. Vamos limpar aqui a tela. Então, dá 392 graus Fahrenheit. Essa é a última. Essa é a última. Vamos lá. Você sabia que atualmente a escala de temperatura Fahrenheit é utilizada em apenas 5 países ao redor do mundo e entre eles estão os Estados Unidos? Uma curiosidade acerca dessa escala é a sua utilização na medicina. Enfermeiras estadunidenses algumas vezes anunciam a necessidade de medicamentos para conter uma febre.
dizendo que a temperatura atingiu o terceiro dígito inteiro. Eita, fabuloso, nunca tinha visto isso. Então, no sentido do jargão, né? Atingiu o terceiro dígito inteiro. Atingiu o terceiro dígito inteiro. Isso quem é que fala? São as enfermeiras. Enfermeiras estadunidenses. No sentido do jargão utilizado pelas profissionais, calcule a temperatura em Celsius na qual a escala Fahrenheit apresenta 3 dígitos inteiros. Então, ó, na escala Fahrenheit, o que temos? O ponto de fusão é 32 e lá em cima 212. Então, aonde que vai de 32? Qual é o primeiro número que tem 3 dígitos? Acima de 32. 32 tem 2 dígitos. E 32, qual é o primeiro número que tem 3 dígitos? Acima de 32. Qual é esse número? Coloca aí no chat. Sim, acertaram, acertaram. Acertaram. É o número 100. Beleza. Então, é o primeiro. É o primeiro. É o número 100. Então, ele quer saber, quando a enfermeira fala, atingiu o terceiro dígito inteiro. Então, ela diz o seguinte, ó, atingiu 100 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit. E é justamente esse 100 graus Fahrenheit que essa questão quer em Celsius. Aí é aquela mesma história, meus heróis. É a mesma história. Coloca lá na formulinha. Coloca lá na formulinha. Coloca aqui na formulinha. Aplica a conversão, né? Coloca a formulinha. 100 graus Fahrenheit, que é o menor valor para a escala com 3 algarismos, e obtém seu resultado. 9C igual a 5F menos 160. Veja, olha aqui para a tela. Voltando aqui para mim. Veja que à medida que você vai fazendo questões, as coisas vão começando a repetir. Então, é daí que a importância de tu fazer muitas questões. Veja que, agora olha para cá, 9C igual a 5F menos 160, já está aparecendo várias vezes, e quanto mais questões tu fizer, aí vai aparecer mais vezes. Então é daí que tem aquela habilidade de resolver questões. Mas essa habilidade você só adquire como? Resolvendo questões. Resolve questões. Por isso que eu decidi não avançar, mas sim ensinar essas coisas aqui para você. Faz a formulinha então. Faz essa formulinha, coloca aí, faz a matemática, dá então aproximadamente 37,78 graus Celsius. Ei, 37,78 graus Celsius já tá febril? Já tá quase, né? Quase. Tá ali na iminência, mas é uma temperatura ainda normal. Tá legal então, meus heróis? Então era isso que eu queria te mostrar. A surpresa é o seguinte.